Bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Já virou um clichê aqui que toda vez que começa eu sou emocionada. Eu falo, tenho uma honra, um prazer de receber e hoje não é diferente. A nossa convidada hoje, eu já tentei trazer ela em diversos cenários, mas hoje eu trouxe no melhor, para representar o melhor papel dentre tantos que ela tem, que ela exerce. Hoje, aqui com a gente está a Gabi Pessoa, primeira-dama de Osasco, presidente do Fundo Social, empresária, mãe do Miguel e do Daniel e a honra de ser minha amiga. Então, hoje ela vem representando as mães. A gente buscou um nome de alguém que a gente pudesse trazer para falar no podcast. Algo de Dia das Mães, a gente fala sempre de mulher, de saúde, e o seu nome foi o primeiro que veio na nossa cabeça e no nosso coração, e eu fiquei muito feliz de você estar vindo, porque esse é o seu melhor papel. Então, Gabi, obrigada de você estar aqui. É uma honra sem tamanho. Eu tenho uma admiração e um amor para você, que você sabe, mas agora publicamente gravado eu te digo. Então, obrigada do seu tempo, que agora é tão mais difícil. Já era, né? Mas agora é mais, então é uma honra. Obrigada, viu? Ai, obrigada. Eu fiquei feliz com o convite. Realmente, das outras vezes não deu certo, mas foi por motivos maiores, né? Sim. Você sabe. E hoje, Dia das Mães, olha, eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Gá, então já vou começar rompendo o que é tradicional normalmente. É uma honra e é um prazer. Eu acho que eu agora sou osasquense e agora eu sou osasquense, né? Isso aí. Agora eu sou de Paga IPTU. E é uma honra ter você aqui, pelo seu cargo hoje que você exerce com tanta maestria. Mas eu vou deixar isso mais para o final. Eu queria que a gente começasse a falar sobre as dificuldades do maternar, né? Pode parecer um clichê, mas a verdade é difícil pra caramba. E eu aprendo muito com você sobre isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa do equilibrar as tarefas em relação a todas as suas funções e afazeres que eu já disse aqui, e cuidar dos meninos. Realmente, o maternar não é fácil. Passa por fases, né? Eu não sei te dizer qual fase que é a mais difícil, porque agora eu já estou entrando num filho na adolescência. Então, isso é muito difícil. E conciliar agora, né? Porque eu tenho a loja, agora o fundo social não está sendo fácil para mim. E eu, como mãe coruja, eu tento equilibrar tudo. Então, hoje eu tiro o período da manhã para acompanhar os meninos, porque eu sinto muito essa necessidade de estar ali presente, eu me cobro muito, então, mas não é fácil. Conciliar tudo está sendo um desafio imenso para mim. Mas olha que legal, eu me lembro, logo no começo, antes de tudo isso se concretizar, que a gente estava tomando um café, e estava sua mãe com a gente, inclusive, não sei se você vai se lembrar desse dia. E aí é muito engraçado, porque a gente combina todo um roteiro e eu falo pra você que no final a gente... Mas eu lembro da gente conversando e você falando assim, eu penso nos meninos. Muito. Né? E é hoje, você, escutar de você, estando do outro lado, falando que você criou uma agenda pra isso. Então eu fico com eles de manhã. Poxa, a gente é mãe, a gente sabe no ambiente machista que tem, ou no ambiente de julgamento, ambiente político, ambiente empresarial. Você falar, não, esse horário eu deixo para ficar com os meus filhos, é de uma clareza, assim, de uma decisão, de uma coisa que só uma mãe tem, não é? É muito intenso e muito louco isso. Então, e os meninos estudam à tarde? Estudam à tarde. Então, período da manhã, eles fazem jiu-jitsu, a mãe babona vai, fica olhando, é lição de casa, é dar almoço, essas coisas de mãe. E assim... É estressante? É. Mas eu amo, eu adoro, não troco isso. É muito mais estressante, né? Eu brinco que quando eu chego na clínica, as meninas falam, ai, doutora, tá cansada? Eu falo, não, aqui eu tô descansando, aqui eu tô descansando. É muito estressante, é muito intenso o maternar, muito intenso. Né? E com 2, né? E assim, irmãos, né? É um pega pra capar, é uma briga o tempo todo. Mas tá sempre juntinho ali os dois. E a mãe estressada, para de brigar. Separando a briga e eles se juntando. Né? Não tem como. Eu falo que não pode, mas eu fazia isso com meus irmãos. Exatamente, a hipocrisia da mãe. Ô, Gá, e à tarde, como que você tem dividido? Aí você tem o fundo social e tem a loja. Então, a loja eu deixo com o gerente. Eu fico administrando por telefone, pelo sistema. Eu não consigo dar conta da loja. Então, eu fico no fundo social. E assim, são 5 meses que eu estou à frente do Fundo Social, mas é muita coisa. Porque o Fundo Social, eu acompanhava com a Aline lá como voluntária. Estar à frente é diferente. O burocrático é diferente e é muita coisa.
Muito. Então, assim, eu deixo os meninos na escola, depois da escola eu vou para o Fundo Social e faço toda a agenda, o que tem que fazer. É engraçado, porque a gente já trouxe várias pessoas aqui. Uma das que a gente trouxe, inclusive no último podcast, foi a Marli Arruda, que ela fala sobre, ela peça uma consultoria, osasquense, você deve talvez saber quem é, né? Ela peça uma consultoria para grandes empresas quanto à progressão de negócio. E ela falou na conversa com a gente que uma das coisas que ela achava mais difícil quando ela pegava alguém assim de cargo de chefia era a administração da agenda. E normalmente quando ela falava, é sempre o cargo masculino que vem, né? Então, o cara não se coloca na agenda dele, é workaholic e tal, e aí não cuida do corpo, a mente fica cansada, a produtividade cai, nesse caminho, assim. E aí, a hora que a gente conversa com você aqui, exercendo esse papel de mãe, é muito claro como as prioridades são organizadas. E como é simples, não é difícil pra caramba, mas no geral é simples, mas a gente não se permite, né? Então, você cuida dos seus filhos, você exerce suas coisas, você delega. E, ao mesmo tempo, você tá à frente de uma coisa que é tão importante e que ajuda tantas pessoas. Delegar. Eu preciso aprender isso aí. Porque eu que controlava tudo. Na minha casa, na minha agenda. E agora eu preciso delegar. Para mim tá sendo muito difícil isso aí. Eu abro minha agenda de manhã, eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho que fazer. Então, para mim, eu tô aprendendo ainda. Porque eu que fazia tudo. Eu que fazia os meus agendamentos, eu que ligava no médico, fazia tudo. Até do meu pai e da minha mãe, que chega uma certa idade e começa a virar criança. Então, você que tem que começar a administrar. E agora, delegar, para mim, está sendo, assim, um papel bem difícil. Estou aprendendo. E o que você julga que seria uma coisa que nos últimos tempos mudou, assim, que é uma... Fala, não, eu acho que esse foi o primeiro passo e foi importante. Tem algo que você pense, assim? Que foi importante? Eu fazia tudo, desde marcar um médico, agora eu tô tendo, até a Silmara que me acompanha, ela falou assim, hoje você tá tranquila. Quando eu comecei lá em janeiro, eu atropelava, eu passava por cima, e ela falou, não, hoje você consegue, mas daqui a um tempo você vai aprender, você vai ter que aprender a delegar. E é exatamente isso, para conseguir dar conta de tudo, senão você não dá conta de nada. E Gá, como que tá a tua rotina de atividade física? Eu permaneço pouco, mas eu permaneço, de segunda e quarta só. Ah, que bom. E aula com os meninos, porque você fazia alguma coisa de... Então, eu fazia boxe com o Daniel. O Daniel é o mais agitado de todos, né? Ele é explosão. E eu gosto muito. Então, eu fazia com ele de sexta. Só que o professor ficou doente. Tá. Né? E ele precisou se afastar. Puxa, tá. Mas ele tá bem agora, graças a Deus, já tá voltando às atividades. Então, vamos ver se eu consigo retomar isso aí com o Daniel. Que é um momento só de nós dois, né? De nós dois e mais uma atividade física, né? Porque a gente estava aqui antes de começar, conversando com o pessoal no estúdio, sobre a importância da gente se cuidar no sentido de ter energia. Então, esse lance de pelo menos 3 vezes por semana é quase que ideal, assim, né? Então, vou pegar no teu pé, hein? Olha lá, hein? Poucos podem, né? Vou ligar pra Silmar e vou falar, coloca na agenda aí, ó. Fecha a agenda 8 horas da manhã que tem o personal. Isso aí já tá fechado, não troco. É isso aí. Ô Gá, e aí falando um pouco do Fundo Social, né? Que eu acho que é a grande novidade, o grande desafio, assim. Como tem sido? Porque a gente até trouxe a Aline aqui, né? A Aline veio um tempo atrás, ainda quando ela estava no cargo de primeira-dama. Mas a Aline é muito mais razão, assim, né? Você é muito mais emoção. E eu acho que nesse cargo do Fundo Social é uma coisa que cabe qualquer perfil, né? Como que tem sido para você, assim, o se posicionar com essa coisa da empatia, da sensibilidade, nesse meio que, querendo ou não, é um meio de pessoas, sim, suscetíveis, mas também muita gente mais pouco sensível, pouco receptiva, né, a esse tipo de ação. É difícil. O Gerson me cobra todos os dias que eu tenho que aprender, e realmente eu tenho que aprender. Lidar com a comunidade, que o Fundo Social é isso, né? São os mais vulneráveis. Para mim é muito difícil, eu sou muito coração. Né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias teve a entrega de uns instrumentos, né, que nós conseguimos como empresa, a empresa Belgo de Osasco. Eles fizeram essa parceria e colocaram os instrumentos, né, o projeto Acordes. E eles dão os instrumentos para as crianças. Então, ver as mães ali chorando, agradecendo, falar assim, quando nunca eu ia conseguir
proporcionar isso aqui para o meu filho, falo, meu Deus, é sobre isso aqui. Exatamente. É sobre isso o meu papel aqui no Fundo Social. Tá? É sobre poder ajudar as pessoas naquilo que eles precisam. E não tem como não envolver a emoção, o coração. Né? Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Tem um lado político que todo mundo sabe, mas o que pega mesmo para mim é esse lado social, que eu quero seguir esse caminho. Eu falo que Deus que me colocou nesse cargo, né? Que proporcionou isso aí. Então, que ele me direcione e que eu continue isso, sendo esse instrumento para poder ajudar as pessoas. Perfeito. Isso é uma coisa muito mais parecida, assim, com a sua personalidade. E agora, mudando um pouco o cargo, assim, saindo um pouco de presidente do Fundo Social e fazendo as vistas de primeira-dama, nesse tanto de coisas, às vezes, que você precisa transitar, é um ambiente super masculino, né? E como que é, assim, pra vocês colocar? Mas eu acho que você já tinha um pouco disso na época da loja, né? Que você tinha que se colocar, assim, de se mostrar ali, então, dona do negócio, vai? Então, o Gerson, ele tá conseguindo envolver as mulheres, né, na prefeitura. Então, ele tá abrindo portas, né, para pasta para mulheres. E lá no Fundo Social ainda, a maioria são mulheres, né? Mas as mulheres precisam se impor, porque a gente está aqui, igualdade, e eu tenho certeza que... E a mulher tem muito mais essa coisa do papel da empatia, da sensibilidade, do feeling, né? Tem outro olhar, né? Coisa que o homem dificilmente tem. E você e o Gerson são muito assim, né? O seu feeling é muito apurado, não é? Muito. E ele escuta? Ele não dá o braço a torcer. Mas no fundinho... Ele retruca, que nem ontem mesmo eu tava discutindo com ele um caso que depois eu te conto em off. Tá. Vou adorar saber. Aí ele começa a rebater. Mas por quê? Não, você tem que ter uma justificativa. Aí eu falo, porque eu, como eleitora, como pessoa física, eu não vejo por esse lado. É por isso, por isso, por isso. Aí ele já fica quieto, acho que ele pensa, e depois ele fala, você tem razão. Isso é um outro olhar, né? Ele é mais técnico, assim. Mas isso é muito legal, porque isso é um time, né? Eu e o Marcos, aqui toda a audiência já conhece o Marcos, porque eu falo muito dele, né? Falo pro bem e falo pro mal. Mas eu e o Marcos, a gente sempre trabalhou muito bem junto. E agora, que é a nossa maior missão juntos, que é criar o Luca, isso tá ficando muito mais apurado. Porque às vezes a gente eu não sabia explicar. Eu falava, Marcos, esse paciente, sei lá, pra falar no trabalho, esse paciente é melhor não fazer isso. Não, mas é melhor não fazer, mas por quê? Não sei. Porque Intuição. É uma intuição. Eu acho que é um misto de, na verdade, experiências profissionais, experiência de vida, sensibilidade, que eu acho que a gente olha além, né? E não sei, simplesmente eu acho que não. E várias vezes isso aconteceu. Até essa semana a gente estava na clínica, final de semana agora. Bianca tá aqui, não me deixa mentir. O Marcos, olha, eu acho que é melhor a gente entubar esse paciente para fazer o exame. Nossa, o exame é tão rápido, né? Assim, as pessoas... Lá na clínica. Na clínica. As pessoas ficam meio assim de entubar, mas é um negócio muito corriqueiro, é muito mais seguro. Acho que é melhor entubar. Gi, eu tô falando, é melhor entubar. Tá bom. Não me explicou por quê, mas ele tá falando, somos um time. A hora que a gente entubou, realmente foi fazer o exame, a paciente tava com o estômago com comida, se não tivesse entubado, teria uma chance de ter uma complicação. E eu não sei se ela falou alguma coisa ali pra ele, que ele meio que linkou, mas, é a sensibilidade. E a mulher tem muito disso, né? E na política, assim como na medicina, a relação interpessoal, a troca pessoal é muito grande. Então, às vezes, a gente enxerga alguma coisa e não sabe nem por quê. Não consegue nem explicar. Mas é aquilo, né? Eu posso dar um exemplo? Não sei se eu Deve. posso até falar aqui, né? Pode. Qualquer coisa a gente depois corta. Faz um pi. Qualquer coisa a gente não mostra pro Gerson. Eu bloqueio ele. É sobre o Gerson mesmo, né? Então, na campanha dele como deputado... Estávamos lá no palco, aquele mundaréu de gente, tava o Gerson, o Rogério, eu e a Aline. E eu, quando eu tô no palco, as pessoas falam que eu sou muito brava, muito séria, mas é que eu sou observadora. Eu fico ali só olhando o que está acontecendo. E uma mãe, uma menina, me chamou muita atenção, né? A mãe empurrando a menina para frente do palco e literalmente vendendo a filha. Ela puxava a blusa, tal, arrumava o cabelo, passava gloss na boca e aquilo começou, eu falei, opa, tem alguma coisa aí, né? Aí acabou tudo, chamei o Gerson
E elas ali esperando, porque final é sempre querendo tirar foto, Uhum. tal, querer conversar. Aí chamei o Gerson e falei assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Você presta atenção. Ai, coisa de homem, né? Ai, você tá com Imagina, ciúmes. você exagera. Você tá com ciúmes. Eu falei, não, dessa vez não é ciúmes. Uhum. Dessa vez aconteceu isso, isso, isso. E assim, tenho certeza que a menina é menor de idade. Então, você cuidado. Que assim, o pessoal pra armar, pra fazer alguma Maldade, coisa, maldade. maldade, não precisa de muito, né? Aí ele escutou. Então, assim, você vê, né? Um detalhezinho ali embaixo que despertou alguma coisa. Não adianta, relacionamento a gente é time, né? E na maternidade isso fica muito florido, assim, né? O Luca também é perfil Dani, né? É muito ativo, muito explosivo. E eu e o Marcos, a gente tem muito esse papel de dividir, até para dividir a percepção, né? Os julgamentos. Mas é isso, não adianta. A gente tem que saber que cada um tem o seu papel, né? A mulher tem o seu papel e tem coisa que é inexplicável. E eu não é papo feminista, não, porque eu falo que eu fico pé da vida quem foi a danada que queimou o sutiã. Porque a gente só acumula funções. Só. Então não tem nada de papo feminista. É mais o fato realmente desse feeling, desse autocuidado. E Gá, voltando para essa coisa do maternar, do feeling, do autocuidado, me conta um pouquinho sobre o seu maternar nos diferentes tempos. Porque os meninos têm um intervalo de Tem. 5 anos, né? Tem. E como que é, assim, o perfil deles? Se você acha que tem alguma coisa a ver com o teu perfil também de criação, dessa diferença deles de idade? O Miguel, ele tá com 12 anos, né? Foi planejado, queria muito um filho. E cuidei aquele como o primeiro filho, que você sabe como que é. Quer fazer tudo, você quer dar comidinha. Depois de 5 anos, eu falei, legal, agora ele tem um irmão. Também o Daniel foi planejado depois de 5 anos. Aí tive o Daniel. No Daniel, eu tive uma crise de ansiedade, né? Então, já foi um pouco diferente. E o Miguel, eu falo que ele é um pouco parecido comigo. Ele é mais quieto, mais observador. Embora todo mundo fala que ele é fisicamente o Gerson. E o Daniel é mais explosivo, né? O Daniel, eu acho que, como a minha sogra fala, ele é mais o jeito do Gerson. Aquele brincalhão, de tirar sarro. Esse é o Daniel. O Daniel, hoje, ele tá com 7 anos. E essa coisa da ansiedade no pós-parto, você acha que tem alguma coisa a ver com o fato de, poxa, já passei por isso e sei o que me espera? Ou é mudança mesmo de um novo filho que chega ali com tudo que carrega, né? Então, para mim, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu acordava na madrugada, desesperada, abria a janela e falava, Gerson, socorro, eu vou morrer. É um sufocamento, assim, muito grande. E eu não conseguia respirar. Então, acho que esse foi o primeiro sinalzinho ali. Aí dava um dia, passava um tempo, voltava. Logo com ele pequenininho mesmo, com aquela oscilação hormonal que a mulher vive no puerpério. Aí eu não sabia explicar, que eu sempre fui, assim, muito protetora. Eu não sabia explicar se realmente era demanda demais de cuidar dos dois, que eu me cobrava de não dar atenção pro Miguel tanto, por conta de um bebezinho. Então, eu queria fazer tudo. Né? E aí eu não sei o que desencadeou isso. E hoje, a Gabi de hoje, o que falaria para essa Gabi de 7 anos atrás? Que eu consegui. Eu me considero, assim, uma boa mãe. Eu me cobro muito ainda. Não tem como, eu me cobro. Mas eu sou realizada. Eu falo, faria tudo de novo, lá atrás. Eu, quando eu era solteira, eu sempre quis ter filho. Sempre quis ter mãe. E você sabe que mulher tem a data ali, a idade, né? Sim. E eu falava, meu Deus, será que eu não vou conseguir ter filhos? Né? A idade vai chegando. Tanto que eu casei, 3 meses, eu falei, eu quero um filho. Né? Pela idade também. E consegui rápido. Então, eu sou muito realizada. Eu falo pra Gabi lá de trás, parabéns, você venceu. Perfeito. Isso é uma você coisa vai conseguir, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente repete, assim, né?
E a gente tem que se parabenizar mesmo, porque é super difícil, é super desafiador. É, muito. E talvez seja isso que você tem que dizer pra Gabi do futuro, né? Perante todas essas mudanças, essa intensidade que eu tenho certeza que você tá vivendo. Talvez a gente, naquela mesa do café há, sei lá, 3 anos atrás, e você com todas as inseguranças, hoje você pode dizer pra aquela Gabi lá, calma, você consegue. Calma, você consegue. Né? Você vai se colocar na tua agenda, você vai ter o horário dos seus filhos, você vai conseguir exercer todos os papéis, né? Mas a gente, como mãe, a gente sempre acha que não... E eu sempre dei prioridade para eles. Sempre, sempre. Aí eu sou da antiga, eu gosto muito de escrever, né? Sempre tenho uma agenda de papel. E no ano de 2022, eu peguei no primeiro dia a minha agenda. Ia colocar lá, qual o seu projeto para o ano? Aí o meu projeto foi cuidar da minha saúde. Aí nesse ano, você sabe que teve todo o processo lá. Eu falei, será que realmente é isso? Eu tive que parar para cuidar de mim e falar, olha, eu tô aqui, né? A vida cobra o preço que for. E olha como é, né? Um podcast de maternidade. Eu não tinha pensado nisso. Mas, para quem não sabe, a Gabi teve um diagnóstico, acho que, né, público. Teve um diagnóstico de leucemia em maio de 2022. Foi maio, né? Foi em outubro. Outubro? Outubro. O diagnóstico a primeira vez? Outubro. Porque eu me lembro... Eu tô falando maio porque eu me lembro do Luca muito pequeno. E eu me lembro de eu estar ainda naquela coisa louca, que eu quase não encontrava vocês pessoalmente. Falava por telefone. E aí eu lembro de eu estar levando o Luca numa consulta no pediatra e ter tocado meu celular. Eu falei, que louca! O que você tá fazendo com essa criança aqui? Foi. Tocou meu celular e eu atendi no Viva Voz do carro. Tava eu, o Marcos e o Luca. E aí, eu lembro da Aline falando assim, viu, nós entendemos a Gabi porque ela tá parecendo umas ínguas, tá com uma febre. Eu lembro de eu olhar pro Marcos, assim, dá vontade de chorar só de eu falar. E a gente começar, tipo, me dar eu falei, meu Deus do céu. Aí o Aline, onde você tá? Tentando, né? E aí eu percebi na voz dela que ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí eu lembro que esse dia eu cheguei, deixei o Luke em casa e fui encontrar vocês no hospital, porque eu já sabia o que era, porque os sintomas eram muito claros, assim. Mas sabe qual foi o meu pensamento naquele dia? Meu Deus, e os meninos? Porque ali, talvez se fosse um tempinho antes, não seria. Seria a Gabi, mas ali eu já era mãe. E aí tudo muda. Assim, não diminui meu amor, a minha preocupação por você como mãe entende. Mas quando a gente vira mãe, a nossa percepção de mundo muda. E eu me lembro claramente de eu olhar pro Luca e falar, meu Deus do céu, e os meninos? E olha aí, foi uma batalha tremenda. Eles que me deram força, por eles. Que eu falava, meu Deus do céu. Nunca cobrei Deus por que aquilo, mas eu falava, não, eu preciso viver por eles. Daniel tinha 5 anos. Eu falava, não, eu não aceito. E eles me deram força. E aí tem várias coisas que a gente começa a falar nesse percurso e que é mãe, né? Eu lembro no dia de cortar o cabelo. Você lembra? O seu problema não era o cabelo. O seu problema era o Miguel. Você tava lá no dia. Eu tava lá no dia. O dia que eu falei com o Miguel. O Miguel falando que, mamãe, o seu cabelo, né? Isso é muito louco, porque fazendo um parênteses, o Luca agora escolhe a cor do meu esmalte. Menino tem um lance, assim, né? E aí ele, mamãe, o seu cabelo, tal, e a gente... Aí você vê, antes de começar, eu falei do Daniel hoje penteando meu cabelo. Então eles sempre tiveram um quê com o meu cabelo. E aí, puxa, pra uma mulher linda, né? Um cabelo lindo, imagina a vaidade. E você não tava nem aí, o cabelo. Não tava nem aí. O teu negócio era, meu Deus, o Miguel pediu... Era isso, né? Pra não cortar. Quando você foi dar o diagnóstico pra ele, a primeira coisa que ele falou, mamãe, não corte seu cabelo. Então, a maternidade é muito além. É muito além. Faz eu acho por eles, né? Eu acho que um dia, num outro plano, talvez a gente entenda o que é isso, né? Essa força de viver, essa inversão total de prioridades, né? É muito intenso. É muito intenso. É muito. 100% por eles, né? E a gente é mãe, né? Então, às vezes, quando você vai e vê uma mãe te fala assim, o instrumento musical para meu filho. Nossa, eu chorei. Porque a gente é mãe e mãe entende a dor da outra mãe no sentido da privação, no sentido da dedicação. Então, eu acho que hoje vocês, junto com a sua maternidade, você tem essa coisa também de poder, com o seu papel, entregar possibilidades e alegrias para outras mães, né? Com certeza. O que tá no meu alcance lá, gente, eu faço. Gá, e aí aproveitando então esse cenário de a gente saber que está ao seu alcance, o que você
diria, assim, né? Nesse papel de mãe para outras mães que te assistem e que talvez... É uma coisa muito louca, porque a hora que fala primeira-dama, a gente afasta, né? Acha que é um universo paralelo. Mas não, é uma mãe que tá aqui, dividindo seus horários, entre seus afazeres, entre o seu autocuidado, entre seus filhos. E, lógico, cada um tem a sua realidade e as suas dificuldades, mas no final, o cerne é tudo muito parecido. O que você poderia dizer para essas mães Eu achei até engraçado esses dias, porque assim, eu faço compra na minha casa, eu vou no Mercadão, compro frutas, eu tava lá no Mercadão, sem de Osasco, eu gosto muito de lá, né? Aí uma moça começou a me olhar, né? Aí o Gerson falou assim, se te olhar 3 segundos, você cumprimenta. Aprendizados. Aí ela começou a me rodear, eu, oi, tudo bem? Ela, tudo, mas é você que vem aqui? Você não tem funcionário para comprar as coisas para você? Eu falei, não, eu gosto de pegar, escolher para minha família, né? Eu tenho esse cuidado, eu gosto disso. Ela, ai, que legal, eu nunca ia imaginar. E isso é muito legal, porque quem não cuida, não sabe cuidar, entendeu? Então, assim, se você não cuida da tua casa, voltando no papo da Marli lá, se você não cuida do teu corpo, que é o teu lar maior, se você não cuida da tua casa, que é o seu maior dedicação, se você não cuida dos seus filhos, você não consegue cuidar de mais nada, você não consegue cuidar de uma empresa, você não consegue cuidar de uma cidade, você não consegue cuidar do fundo social. E é isso, assim, que tem que vir aos olhos, assim. Eu defendo isso. Eu falo que toda vez que eu atendo uma mãe e que eu ensino uma mãe a comer, eu mudo uma família inteira. A Fabi tá aqui no estúdio, ela sabe. O dia que ela sentou na frente, eu falei, você tem que aprender a comer, não é por você só. Você! Pela família toda. Né? É pelos seus filhos. Tem. Então, assim, o autocuidado de uma mãe muda o mundo. Muda o mundo em todos os sentidos, né? E uma dica que eu dou para as mães é assim, eu me cobro muito, muito mesmo. Então, se eu for falar não se cobra, eu vou estar mentindo. Mas você dá conta de tudo. Mulher dá conta de tudo. Eu acho que é o não se cobre, a gente vai se cobrar. Mas se perdoe, se permita. Cobrando mesmo, né? Todo dia que eu vou pra academia, eu falo assim, cara, eu devia estar com o Luca, eu trabalhei o dia inteiro. Eu falo, não, mas eu quero estar com o Luca não hoje. Eu quero estar com o Luca por muitos anos. Eu quero que o Luca também, fui mãe velha, eu quero que o Luca, a hora que ele tiver com 10, 12 anos e queira jogar bola comigo, eu tenha energia de correr. Então, se eu não for pra academia hoje, pelo Luca, eu não vou daqui 10 anos, 12 anos entregar o que ele quer. Então é isso. Eu acho que a principal mensagem que você poderia entregar, você entregou nos primeiros 30 segundos de podcast, que é organizar a sua agenda e definir as suas prioridades. Porque a partir do momento que você entende que tudo é sim prioridade, a sua vida fica mais fácil e mais clara no sentido do se cuidar e do cuidar de quem você ama para fazer o que você ama, né? E o Daniel, ele é daquele jeito, ele gosta muito de contato, de estar ali. E quando eu não faço alguma coisa que ele quer ali na hora, porque ele é assim, tem que fazer na hora, ele fala, você é uma péssima mãe. Aí eu paro por um instante e fico refletindo, será que eu sou uma péssima mãe? Aí eu começo a refletir, falo, caramba, eu faço de tudo por eles, então assim, eu não sou uma péssima mãe. Ele tá falando isso porque ele quer só atenção. E porque ele sabe que você não é uma péssima mãe, isso vai doer em você e você vai dar o que ele quer. Que nesse caso, é a atenção. Mas filho é a evolução em terra. Se você, ao meu ver, assim, se você resolve viver a maternidade, você evolui anos-luz. E isso é um privilégio da mulher. O homem nunca vai saber o que é isso. Não que eles não evoluam como pais, mas num outro tempo. A gente tem que evoluir naquele tempo. Naquela madrugada que você acordou a madrugada inteira. Naquela agenda que só você sabe no final como deu certo. É isso que faz a diferença no mundo. Ô, Gá, o tempo voa. Olha aí, ó. Então, eu fui ver. Eu falei pra você. E aproveitando, se você me permite. Eu abri espaço agora. E a gente pode passar um pouco, não se apega neles, não. Porque assim, falando sobre filhos, essa questão, na prefeitura tem a parte das crianças que são abandonadas. E tem um projeto incrível, até quem está assistindo, se puder verificar, tem o Canguru, Projeto Canguru. Que são, assim, as famílias acolhedoras, né? Que essas crianças abandonadas estão lá e assim, tá super lotado, até mais da capacidade. Eu fui visitar a maternidade semana passada, no Dia das Mães, e 2 bebês iam sair de lá e ir direto para o abrigo.
Então, assim, esse projeto Canguru é lindo demais. São famílias acolhedoras que pegam essas crianças para ter uma casa, uma família mesmo, por 2 anos. Eu ia perguntar agora o tempo, por 2 anos. Por 2 anos. Né? Você não pode adotar, é tudo muito bem organizado. É só acolhedora para depois vir o processo de adoção, que, assim, são filas gigantes. Uhum. Mas é um projeto bem bacana, que quem sentir no coração, quiser se cadastrar, as crianças precisam muito. E é legal você falar isso, porque tem uma dificuldade muito grande na adoção, pela burocracia e porque tem que ter mesmo, né? Mas tem tanta gente que quer e que fica anos e anos na fila esperando e tem um lar com uma estrutura, e isso faz a diferença, porque no final, o que a criança precisa é de amor, né? É o amor como ele for. Então, realmente é eu não sabia, eu sei até onde fica. Eu já passo na frente, ali perto da prefeitura, né? Um beco, não é? Onde fica o negócio do... Tem uns guarda-chuvas. Eu sempre passo na frente. São 4 casas de acolhimentos. Então tá. Então é uma delas. Mas é muito interessante saber. E aí, como... Repete o nome, Gá? Projeto Canguru? Projeto Canguru. É. Legal, legal. É isso aí. E mãe é aquela que acolhe, que dá amor, que dá carinho, né? Muito além de gestar. Isso. E aproveitando também, só mais um tempinho sobre mãe. O Davizinho, que eu coloco todo dia, a mãezinha dele lá, que também é o filho único e precisa muito, né? De energias boas. Com certeza, de oração. Oração, independente da Eu sei sua pela sua rede social, mas o Davi, ele diagnosticou... O mesmo que eu tive, LLA-T. Uma leucemia da célula T, né? Isso. E doação de sangue ajuda. Muito, ajuda muito. Orações ajuda. Demais. Exato, por ele e pela mãe. Então, assim, ele tá... É claro, eu não passei por uma UTI, que eu falo que eu fui muito abençoada. Não passei por isso. E eu vejo o processo dele, que eu recebo... Todo dia ali eu recebo o diagnóstico dele, diário. E eu fico muito comovida por tudo que ele e principalmente essa mãe passa. Ele estuda com seu filho? Ele estuda com o Dani? Não, com o Miguel. Ele tá uma série acima do Miguel. Miguel, 13 anos. Mas o Miguel sabe quem é, acompanhou. Ser mãe é isso, né? Ser mãe é a gente saber que estamos todas saber juntas. A dor da outra mãe. Perfeito, é exatamente isso. Então tá bom, então acho que a gente pode encerrar com essas 2 mensagens tão lindas. Nossa, dava pra ficar mais um tempo aqui. Dava, contar a nossa história, como... Mas eu gosto. A gente se conheceu. Eu deixo uma porta aberta, entendeu? Até porque essa parte é o que todo mundo mais gosta de ouvir. Então a gente já garante o Ibope do próximo. E porque as nada portas... acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Dentro daquele hospital. Dentro daquele hospital, fazendo o que a gente mais gosta, que é ser filha. E eu sendo médica, ainda sem saber tudo que a vida me reservava. É verdade. São uma daquelas coisas que acontecem e a gente não sabe explicar o porquê. Mas é grato e agradece. Muito. Gá, eu acho te amo muito. E eu você também. É muito especial. É uma honra te ter aqui, ter você, sua família, na minha vida, que hoje são minha família. Hoje, para quem quiser saber, eu estou em Osasco graças a eles, não porque pelo cargo que eles exercem, mas pela amizade e pelo amor que eles e a família dele ofereceram para mim. E lá eu me sinto em casa, na ausência da minha família, que tá em outra cidade. É a família que a gente escolhe, né? Exato, eu tenho vocês. Gá, encerrar esse podcast, que a intenção foi tão longe, que é de Dia das Mães, para dizer que maternar é muito além do pôr filho no mundo, que o cuidado é muito além do dar comida, não que não seja, olha eu falando isso ainda, mas é muito além disso. É amor, é cuidado, é dedicação. É o perdão, é o saber que a gente está ali fazendo o melhor que a gente pode para aquele momento. Né? Mas que a gente evolui, que a gente aprende e que no final somos a rede de apoio é crucial, né? Eu tenho a minha rede de apoio maternal e você faz parte delas, e que sejamos unidas no sentido de nos apoiarmos e nos fazermos ser melhores como mães, nós e quem nos assiste, né? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Foi ótimo. Quem puder, assista, compartilha. Isso aí. Um beijo. Obrigada.